Você já parou para pensar por que Deus, em sua sabedoria infinita, estabelece padrões que se repetem ao longo da história? 6 períodos de trabalho, luta ou preparação, seguidos por um 7º de descanso, cumprimento e vitória. Hoje vamos mergulhar nas profecias da Bíblia e descobrir como esse padrão revela que nosso mundo teve, ou terá, 6.000 anos de conflito entre o bem e o mal, culminando no 7º milênio de paz eterna, como descrito no Apocalipse, baseado em passagens como Salmos 90, verso 4 e 2 Pedro 3, verso 8, onde um dia é como 1000 anos para o Senhor. Você também verá que estamos vivendo os momentos finais desse grande plano divino. Se você busca entender o tempo de Deus e se preparar para o que vem, este vídeo é para você. Vamos começar pela base, a criação de nosso planeta. Mas se já gostou do assunto, inscreva-se no canal e ative o sininho para mais revelações bíblicas. A Bíblia mostra que já no início, na criação da Terra, Deus tem usado um padrão de 7, ele criou a Terra em 6 dias e no 7º descansou. E alguns estudiosos da Bíblia passaram a acreditar que esse padrão também se aplica ao tempo destinado ao pecado na Terra, mas numa escala milenar. 6.000 anos de destruição e engano sobre a Terra, e 1 milênio de paz no céu. Como acreditamos que Deus sempre planeja o que faz, esse planejamento também faz sentido. O pecado não pegou Deus de surpresa. Ele já tinha estabelecido o plano da redenção, e dentro de seu plano Deus já havia estabelecido uma data para a erradicação do mal. Quando Deus criou esse mundo, ele também criou o tempo, o nosso tempo, o tempo do planeta Terra. Foi na criação que Deus estabeleceu o ciclo semanal. A Bíblia afirma que em 6 dias Deus criou os céus e a terra, e no 7º dia descansou. No livro de Gênesis está escrito que foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Deus estabeleceu a partir daí um padrão onde haveria 6 dias de trabalho e o 7º dia seria dedicado ao descanso. Um momento de encontro com o Criador. Esse padrão foi estabelecido por Deus. E podemos encontrar esse padrão por toda a Bíblia. Note que, até mesmo na descrição dos patriarcas da Bíblia, isso acontece. Os patriarcas são Adão, Sete, Enos, Cainã, Malalel, Jared. O que aconteceu com o 7º? Depois de 6 patriarcas, o 7º foi para o céu. Da mesma forma que haveria 6 dias de labuta e suor, mas no 7º haveria descanso e encontro com Deus, aconteceu na descrição dos patriarcas da Bíblia. Os primeiros 6 labutaram e morreram. Mas não foi o que aconteceu com Enoque. Ele foi levado em vida para o céu, para viver com Deus. Creio que isso não foi por acaso. Não foi aleatório que Enoque foi o 7º patriarca, e o 7º foi levado em vida para o céu. Cremos que Deus queria nos ensinar alguma lição nesse padrão. Mais tarde, quando Deus estabeleceu as festas judaicas, as festas para o povo de Israel, o padrão aparece novamente. E não eram apenas festas ou feriados, mas podemos também encontrar um significado profético escatológico. A primeira festa, a festa da Páscoa, teve o seu cumprimento na morte de Jesus. Na verdade, Jesus morreu em um dia de Páscoa. A segunda festa, a festa dos pães asmos, teve o seu cumprimento no sepultamento de Jesus. Na verdade, Jesus é o pão da vida. Terceira festa, a festa das primícias. Na ressurreição de Jesus, a Bíblia diz que um grupo de pessoas ressuscitaram e foram levadas com ele para o céu. Seriam os primeiros, as primícias. Quarta festa, a festa do Pentecostes. Depois que Jesus foi para o céu, chega o momento em que os discípulos receberam o Espírito Santo em forma de línguas de fogo. Quinta festa, a festa das trombetas. Temos aqui o período da advertência, do juízo, da pregação do Evangelho. Sexta festa, a festa da expiação. Seria o juízo final. E depois do juízo final, o que vem? A festa dos tabernáculos, que é a morada com Deus. A palavra tabernáculo expressa o que o próprio Jesus veio fazer entre nós. Ele tabernaculou entre nós, veio morar conosco. Então é nesse período que o povo de Deus vai morar com Deus. É o período em que os santos passarão no céu. Notem como a festa dos tabernáculos cumpre esse significado. Podemos, portanto, dizer que as festas judaicas também têm uma aplicação escatológica. O tabernáculo é a 7ª festa. Acontece depois de 6. É na 7ª festa que o pecado é erradicado e o povo de Deus encontra descanso e paz. Ele vai estar sob os cuidados de Deus. Esse parece ser o plano estabelecido por Deus em um padrão que envolve 6 dias de lutas e o 7º de descanso.
Esse mesmo padrão pode ser visto no ano sabático de descanso da terra descrita no livro de Levíticos. 6 anos semearás a tua terra, e 6 anos podarás a tua vinha, e colherás os seus frutos. Porém, ao 7º ano haverá sábado de descanso para a terra, um sábado ao Senhor. Não semearás o teu campo, nem podarás a tua vinha. Notem aqui o mesmo padrão. A terra seria trabalhada por 6 anos, mas o 7º ano seria de descanso. O padrão estabelecido na criação aparece novamente aqui, mas utilizando o período anual, 6 anos de trabalho na terra e o 7º ano de descanso da terra. Parece que esse padrão de 6 para 1 é o padrão estabelecido por Deus em nosso planeta. Na Bíblia, esse padrão aparece também na vida de Atalia e Joás. Essa história é descrita no 2º livro dos Reis, no período do rei Acasias. Sua mãe era filha de Omri e se chamava Atalia. Ela era descendente de Jezabel, uma rainha má, esposa de Acabe. Quando Acasias morreu, sua mãe Atalia usurpou o trono. Lemos na Bíblia que, vendo Atalia, mãe de Acasias, que seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a descendência real. Mas Jeozeba, filha do rei Jorão e irmã de Acasias, tomou a Joás, filho de Acasias, e o furtou dentre os filhos do rei, aos quais matavam, e pôs a ele e a sua ama numa câmara interior. E assim o esconderam de Atalia, e não foi morto. O verso 3 informa que Jeozeba o teve escondido na casa do Senhor 6 anos. Neste tempo Atalia reinava sobre a terra. Podemos dizer que Atalia representa aí o domínio do pecado. Durante 6 anos dominou a terra, impôs a escravidão, impôs aí o seu domínio. E o que aconteceu no 7º ano? No 7º ano, mandou Joiada chamar os capitães dos cários e da guarda e os fez entrar à sua presença na casa do Senhor. Fez com eles aliança e ajuramentou-os na casa do Senhor e lhes mostrou o filho do rei. Parece que o inimigo queria destruir a descendência davídica, de onde viria o Messias. Atalia foi usada pelo inimigo para impedir a vinda do Messias. Mas no 7º ano, Joás foi entronizado como rei, novamente o padrão de 6 anos de domínio do mal. Mas no 7º o rei é coroado. Ouvindo Atalia o clamor dos da guarda e do povo, veio para onde este se achava na casa do Senhor. Olhou, e eis que o rei estava junto à coluna, segundo o costume, e os capitães e os tocadores de trombetas. Junto ao rei e todo o povo da terra se alegrava, e se tocavam trombetas. Então Atalia rasgou seus vestidos e clamou: traição, traição! Percebam que ali havia terminado 6 anos de dor e sofrimento, 6 anos de opressão sob o domínio de Atalia, da maldade, da idolatria. E o rei aparece no 7º ano ao som de trombetas para acabar com o domínio do mal. Isso parece familiar, não é verdade? Quem é aquele que virá com o toque da trombeta? Quem é o rei que vai surgir com toque de trombetas e vai acabar com todos os reinos do mundo, toda opressão, todo pecado, com toda dor, sofrimento, luto? Podemos encontrar esse padrão em uma outra história apresentada nos evangelhos. Jesus falava aos discípulos: em verdade vos digo que alguns há, dos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Nesse texto, a impressão que se tem é que alguns dos discípulos de Jesus não iriam morrer sem ver o Messias vindo em glória e majestade. Mas nenhum discípulo está vivo e esperando pela volta de Jesus. O que aconteceu depois disso? 6 dias depois tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João e os levou em particular a um alto monte, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. Mais tarde o próprio Pedro diria: porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Pois ele recebeu, da parte de Deus Pai, honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Ora, esta voz vinda do céu nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Percebam que Pedro está dizendo que ele viu a glória de Jesus no Monte da Transfiguração. E quando foi isso? 6 dias depois que Jesus tinha falado anteriormente. Jesus esperou passar 6 dias e quando chegou o 7º dia, ele tomou consigo a Pedro, Tiago e João e os levou ao monte. Ali ele foi transfigurado, ou seja, glorificado. Aquilo foi como uma representação da vinda de Jesus com poder e glória. Também apareceram junto com ele Moisés, representando os que morreram em Cristo e irão ressuscitar, e Elias, representando os que estarão vivos por ocasião da segunda vinda de Cristo e serão transladados sem ver a morte. O próprio Pedro deixou claro que isso foi o cumprimento do que Jesus havia falado. Quando ocorreu isso? 6 dias depois. Poderia ser outro dia,
Mas a Bíblia deixa claro que foi depois de 6 dias, ou seja, foi no 7º dia que essa glorificação aconteceu. E ali estavam Moisés e Elias representando aqueles que viveram antes da vinda do Messias, ou seja, o povo do Velho Testamento, e também Elias, representando aqueles que estarão vivos, conforme afirma o Novo Testamento. É por isso que alguns entendem que essa terra terá uma duração de 6.000 anos e 1 milênio de descanso no céu. No livro dos Salmos, capítulo 90, verso 4 diz: Pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi, e como a vigília da noite. E o apóstolo Pedro, baseado nesse texto do Antigo Testamento, também expressa o mesmo princípio. Todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Esse princípio divino foi estabelecido no Éden. Deus disse para Adão e Eva que não deveriam comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus havia dito: porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Percebam que aqui o princípio dos 1000 anos também aparece. Nem Adão e nenhum dos patriarcas ultrapassaram a marca de 1000 anos de vida. Eles morreram num período inferior a 1000 anos. E já que um dia para Deus é como 1000 anos e Adão morreu com 930 anos, ele morreu antes de completar 1000 anos, ou seja, naquele mesmo dia. Porque esse é o padrão de Deus. O padrão de 7 aparece também no livro do Apocalipse. Temos 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia. E a última igreja é Laodiceia, que entendemos que seu período começou a partir de 1844, com o cumprimento da profecia de Daniel 8. Estamos, portanto, no período da 7ª igreja, ou seja, a última igreja, o último período. Não haverá uma 8ª. Laodiceia é a igreja do período do julgamento, do juízo ou do tempo do juízo. Essa é a igreja que vai enfrentar o julgamento final, o juízo final. E depois do juízo final, o que é que vem? Já vimos que a festa da expiação representa o juízo final. E depois vem a festa dos tabernáculos, ou seja, a morada com Deus. Estamos vivendo no período da última igreja, a 7ª igreja, é no período da igreja de Laodiceia, que ocorrerá a segunda vinda de Cristo. Será que já está entre nós alguns que estarão vivos por ocasião da segunda vinda de Cristo? O que você pensa? Deixe aqui nos comentários. Quero conhecer a sua opinião. Mas temos ainda a profecia dos 7 selos no Apocalipse. Cada selo representando um período na Igreja de Deus. O primeiro selo, simbolizado pelo cavalo branco, representa a Igreja pura de Cristo e a pregação do Evangelho. O segundo selo, simbolizado pelo cavalo vermelho, predizia o grande período de perseguição aos primeiros cristãos. O terceiro selo, representado pelo cavalo preto, mostra que a tradição passou a substituir a Bíblia ao longo da Idade Média. O quarto selo, onde mostra um cavalo amarelo como a morte, representa que a apostasia tomaria conta da igreja. O quinto selo mostra o período dos mártires que preferiram perder a vida a abandonar sua fé. Entendemos que o sexto selo se inicia com um grande terremoto de Lisboa, e a partir de 1844 se inicia o período do julgamento. Até aqui temos 6 selos abertos e temos visto o seu cumprimento. Embora estejamos ainda aguardando os últimos acontecimentos do sexto selo, pois o sétimo selo se refere à volta de Jesus. Quando o sétimo selo foi aberto, houve silêncio no céu cerca de meia hora, ou quase meia hora. Alguns entendem que quase meia hora simboliza um período de 7 dias proféticos, mas outros entendem que esse silêncio no céu indica que a porta da graça se fechou, e também a pregação do Evangelho terminou. E quando a porta da graça se fecha e a pregação do Evangelho se encerra, é o momento da segunda vinda de Cristo. No livro Grande Conflito, no capítulo 39, lemos: deixando ele, Jesus, o santuário. As trevas cobrem os habitantes da terra. Naquele tempo terrível, os justos devem viver à vista de um Deus santo, sem intercessor. Removeu-se a restrição que estivera sobre os ímpios, e Satanás tem domínio completo sobre os que finalmente se encontram impenitentes. Terminou a longanimidade de Deus. O mundo rejeitou a sua misericórdia, desprezou-lhe o amor, pisando sua lei. Os ímpios passaram os limites de seu tempo de graça. O Espírito de Deus, persistentemente resistido, foi por fim retirado. Desabrigados da graça divina, não têm proteção contra o maligno. Satanás mergulhará então os habitantes da terra em uma grande angústia final. Essa grande angústia também é chamada de grande tribulação, e será um período terrível para os ímpios.
O período das 7 últimas pragas descritas no Apocalipse. Esse será o período em que todos os casos estarão decididos. Quem estiver salvo estará salvo e quem estiver condenado estará condenado. Não haverá mais possibilidade de mudança. O livro do Apocalipse informa que é dito: continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo, o justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. Também podemos falar da profecia das 7 trombetas. Cada trombeta simbolizando o juízo de Deus sobre a terra, começando com a destruição de Jerusalém, no ano 70 de nossa era. Mas note o que acontece quando o anjo toca a 7ª trombeta. O 7º anjo tocou a trombeta, e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. E os 24 anciãos que se encontram sentados no seu trono, diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto aos pequenos como aos grandes, e para destruíres os que destroem a terra. Abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivada. Perceba que a 7ª trombeta ela coincide também com o 7º selo. Segue o mesmo padrão de 6 períodos para o grande conflito e a 7ª é o final dos tempos. Até mesmo as 7 pragas finais do Apocalipse segue o mesmo padrão. Então derramou o 7º anjo a sua taça pelo ar, e saiu grande voz do santuário do lado do trono, dizendo: feito está! Uma grande voz sai do santuário celestial e anuncia que acabou. Terminou a obra de intercessão. E a seguir ocorre a volta de Jesus. Esse é o padrão divino. 6 e depois vem o final. O 7º é o repouso, o descanso, o final do grande conflito. Tudo indica que estamos vivendo no final desse grande período de 6.000 anos, e em breve entraremos no descanso divino. Em breve veremos Jesus voltando em glória e majestade. O que você acha dessas interpretações? Faz sentido para você? Deixe aqui o seu comentário e se inscreva no canal. Em breve postarei mais uma parte sobre esse assunto fascinante. Se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo.